Bom dia. Primeiro agradecer por estar aqui, maravilhoso. Tantos ensinamentos, já vai deixando o coração mais quentinho. Obrigada de verdade a todos vocês. Queria aproveitar o gancho da conversa do Theo, porque eu me identifiquei muito com todos esses desafios, mas na minha vida adulta, né? E trazendo o tema aqui do Maestria de Si, o caminho para a espiritualidade, para o retorno para casa, ele não é um caminho imediato que a gente encontra logo de início. A vida, ela desvia o nosso caminho. Quando a gente é criança, a gente está muito conectado, a gente entra numa fase de adolescência, de juventude, que a gente começa nessa definição da nossa personalidade, vai para um caminho do ego, trabalhar com a matéria. Em algum momento, a vida nos chama de volta, para a gente enxergar esse caminho. E aí voltam todos esses desafios que a gente estava conversando aqui. Como que a gente trata esse pêndulo, né? Da gente sair de um polo da matéria e voltar para casa sem abandonar esse desafio que a gente tem de interagir. E muitas vezes a nossa tendência é virar as costas e julgar e tá tudo errado, e a gente não pode mais, e ser muito radical para um ponto, mas nenhum radicalismo, nem para um lado, nem para o outro se sustenta. E aí dentro do Maestria de Si, eu acho que o nosso grande desafio é como que a gente navega nesses dois mundos, encontrando esse equilíbrio, o equilíbrio entre o espiritual e a matéria, sem a gente se perder. Como que a gente vai sem se perder? Que eu digo que por mim, assim, é o maior medo, né? E muitas vezes a gente cria uma resistência de ir para a matéria, de prosperar, de fazer o nosso negócio efetivamente, com medo de se perder e depois ter todo aquele esforço de novo de voltar para um caminho de dentro de si, de entrar, né, na matéria efetivamente. Então eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre esse desafio, como a gente lidar no dia a dia e quais são as ferramentas que a gente pode implementar para a gente estar avaliando e caminhando aí com segurança, digamos assim, né? Gratidão pela pergunta, né? É normal na jornada que a gente tem, né? Então, criança, adolescência com uma série de narrativas sobre prosperidade. Aí, vida adulta, a gente testa muito desses caminhos sobre prosperidade e fala assim, tá incompleto. Tudo que foi ensinado até a adolescência e depois parte da nossa vida madura sobre prosperidade, a gente nitidamente chega a um senso de incompletude. A gente vê que tudo que foi ensinado sobre prosperidade está incompleto. E a gente fala assim, bom, isso deu errado. Aí que começa um pouco a dar problema. Porque a gente julga que tudo que a gente aprendeu até pedaço da maturidade estava errado. E não tem a ver com certo e errado. Ele faz parte de uma construção um pouco maior. É que a partir do momento que você entende que está incompleto, você vai buscar outra completude. Então, não tem como julgar passado como errado. Foi bom até aqui. Foi maravilhoso com o que eu aprendi. Agora eu que estou me expandindo para algo maior. Por que é perigoso julgar como certo e errado o passado? Porque você vai tentar não repetir o passado. Você vai tentar ignorar ou se separar do passado. Mas o quanto que ele trouxe de positivo para você? O quanto que ele agregou? Então, se você tenta anular uma coisa que te construiu, você vai ficar um pedaço capenga. Para não ficar capenga, você vai tentar justificar. Mas eu estou fazendo totalmente oposto. Eu estou fazendo totalmente diferente. Tá? Aí você criou o labirinto. Estou fazendo totalmente oposto, estou fazendo totalmente diferente, mas isso quer dizer que você está focado então só em você? Essa espiritualidade que você está adquirindo, você está só testando se você está ficando diferente de você mesmo? Você está só testando se você é um bom competidor com você mesmo? Aí vem parte mais importante da espiritualidade, que fala assim, não é mais sobre você. Aí quando começa a vir essa mensagem, não é mais sobre você, não é mais sobre se você está ficando melhor ou pior, aí você quer todos os recursos para fazer algo maior acontecer, sem julgamento, né? Então, é mais ou menos assim, vamos supor que nós somos um time que vai entrar numa guerra. Não tem como ficar numa perspectiva que é sobre cada um de nós.
é sobre todos nós. Como que nós vamos fazer para sobreviver a esse novo momento, a esse novo desafio? Aí todos os recursos são importantes. Todos os saberes são importantes. Todas as situações, desafios que vão chegar, tem que chegar do jeito que tem que chegar. Não é sobre uma estratégia minha que vai dar certo ou vai dar errado. Tem que dar certo com os recursos que estão disponíveis. E o mais interessante é, quando isso que é criado, ele atende um grupo ainda maior de pessoas, tende a dar cada vez mais certo, cada vez mais certo. Porque ele está atendendo um gargalo, algo que precisa existir a partir desse tempo e espaço. Algo que precisa acontecer. É o processo natural da evolução. Então, precisa acontecer a partir de agora. Então, todo recurso vai ser encaminhado para lá. Vamos supor que tem risco de acabar o oxigênio nesse planeta. Aí, todo recurso tem que ir para lá, porque senão o que adianta o resto, né? Então, que nem a gente tem essa consciência desse grupo que está aqui, ele é só uma reverberação de uma consciência de mais pessoas lá fora, que precisa colocar a espiritualidade no assunto. Então, são coisas que precisam acontecer. Então, quando a gente ancora nessa espiritualidade, aonde precisa acontecer, precisa fazer acontecer, porque esse é um chamado coletivo agora, a gente deixa de entrar em julgamento sobre o que está errado na gente, o que está errado no outro, para fazer acontecer. É um drive, é um fluxo, é um flow, é um movimento maior do que a gente mesmo. E aí a gente, consciência espiritual como faz isso sem machucar pessoas, como é que faz isso com maior nível de amor, firmeza, ancoragem, né? Quais são os recursos no ambiente que estão disponíveis para fazer parte desse movimento. Aí a gente ancora, porque precisa fazer acontecer. Como é que a gente não se perde nisso? Quando a gente para de novo. Será que isso é melhor? Se isso que é pior? Né? Aí são capas do que a gente chama capas de insegurança. Tem muita coisa no ecossistema. Eu vou falar de algumas coisas aqui interessantes, inclusive família. Eles geram capas de insegurança, porque a família sempre vai olhar para você numa versão passada. Ela não tem competência, nenhum familiar seu tem competência para olhar na versão do futuro que você está ancorando. Aí a família vai sempre falar assim, não, mas do jeito que eu te conheço, você não vai dar conta. Uhum. Tá, mas você conhece a versão que eu estou sentindo, que eu estou realizando, né? Então, família, amizades, não é porque eles são maus ou ruins, é porque... ou bons. São maus ou pior ainda? É porque, imagina que a outra pessoa, que está vivendo a vida dela, está com os problemas delas, ela quer te ajudar de alguma forma, assim, mas ela não consegue te enxergar 100% o seu fluxo, sua evolução atual, que está acontecendo aqui. Ela vai ter o parâmetro do que você já mostrou para ela no passado. Uhum. Então essa vai ser a perspectiva de olhar, né? Não é isso que ela está querendo... não é por maldade, é por perspectiva. Então, quem não pode cair nessa camada de auto-insegurança é você. Assim, eu entendo, eu compreendo, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar sendo o que eu estou me tornando. Né? Essa borboleta que está nascendo aqui, eu sei que as pessoas vão enxergar meu casulo. Né? Mas a borboleta, quem está vendo sou eu. Eu que estou sentindo esse voar, esse fluir. Né? E aí você agradece a pessoa, fala assim, poxa, gratidão. Né? Gratidão mesmo, sim. Né? No tempo certo, quem sabe você vem voar com a gente, né? Então é isso, não pode cair nas próprias inseguranças. Nessas camadas, são muitas. Às vezes a sociedade também é uma prisão, porque a sociedade fala, olha, tem que fazer desse jeito. O algoritmo da internet fala assim, tem que fazer desse jeito. Eu, com um pouco de prática, fui entendendo que se a sociedade
como um todo está falando assim, faz desse jeito, eu fico curioso para fazer, mas se eu fizer do outro jeito, hein? Eu fico com essa pulga atrás da orelha. O tempo todo, assim, a sociedade fala assim, tem que fazer desse jeito. Eu falei, então deixa eu pensar. Acho que eu vou querer fazer de outro jeito mesmo. O Theo também é assim, ele fica assim, então, filho, para jogar bola tem que ser assim, mas eu não posso criar o meu jeito de jogar bola, né? Então, não é que é para competir, a questão não é competir, a questão é instigar realmente se existem outras maneiras de fazer, de chegar no resultado, né? De chegar num resultado que beneficia ainda mais pessoas, que está um pouco além de um time ganhador ou perdedor, sabe? É um pouco além de querer entender se tem um time ganhador ou perdedor, né? Então, para que existe esse jogo? Né? É para divertir? Então vamos só tocar uma música e dançar? Não é o suficiente? Né? E não tem como ter um perdedor ou um ganhador se a gente botar uma música e dançar. É só dançar. O motivo não é alegria? Então vamos tirar os dois times, vamos dançar. Tem essa possibilidade. Né? Então a gente sempre tem que explorar essas possibilidades, né? E normalmente é que o pessoal não percebe, monta jogo de futebol, mas a maioria das pessoas que monta jogo do futebol só quer encontrar e tomar cerveja depois, não é nem sobre o jogo. Aí o jogo fica o melhor possível. Que entende que propósito não é nem ganhar ou perder, é a alegria, né? É a conexão. A gente pode trazer esses drives com a espiritualidade para tudo que a gente faz. Né? Para tudo que a gente faz. Uma coisa que me ajudou muito assim nessa caminhada é enxergar que espiritualidade é tudo, né? Que essa coisa da gente ter um pouco esse medo de ir pro material ou só ir pro espiritual é um pouco, acho que são jargões, são falhas na Matrix, né? Como se você é uma coisa, você não pode ser outra. E independentemente se você usa maquiagem, se você gosta de uma roupa legal, se você usa salto, se você pinta a unha, você pode ter o coração muito puro, né? E pensar em coisas maravilhosas e estar engajado em coisas maravilhosas, né? Então é isso que a gente tem que aprender a afirmar, sabe? Você é quem você é, porque às vezes a gente gosta de coisas que parecem supérfluas ou fúteis, sei lá, né? Mas que para você é importante como viajante nessa Matrix aqui, mas isso não impede que, né, que dentro você conecte o tempo todo, porque a espiritualidade é toda hora, é com tudo, né? Desde cuidados com você até coisas mais direcionadas a todo mundo, ao coletivo, né? Então, essa coisa de você internalizando todo dia que eu preciso estar inteiro, estar presente no que eu estou fazendo, ou dando o meu melhor. Às vezes eu não consigo, mas aí eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo, né? Aí isso vai ajudando a gente a afirmar um pouco mais. Hoje eu li que eu gosto de acordar de manhã e ler, e sempre ler um pouquinho, né? E a sua pergunta me fez lembrar disso, que estava falando lá que a gente sempre fica conectado com o reconhecimento, né? Nessa dimensão a gente é alimentado um pouco pelo reconhecimento, pelo olhar do outro. É tão importante que o outro olhe pra gente, principalmente as pessoas que a gente ama, que ele olhe e reconheça, desde coisas simples a coisas mais profundas, né? E ao mesmo tempo isso é uma armadilha, porque eu não preciso do olhar de ninguém para reconhecer que eu estou espiritualizada ou menos ou mais, ou pouco ou muito. É um olhar meu. Só que a gente, nessa dimensão, essa coisa do reconhecimento é um peso, né? E ao mesmo tempo que é muito bom, alimenta a gente para uma série de coisas, dá gás, dá energia, pode ser uma grande prisão, uma grande armadilha também, né? Então é a coisa do como é que eu doso isso, né? Porque esse tá mais no material, no mais espiritual, são julgamentos. Só que às vezes é mais julgamento pelo que o outro tá dizendo que é do que pelo que eu, né? Então a medida pode ser a sua alegria,
Um termômetro é o quanto eu tô alegre, assim, com isso, né? Quanto eu tô leve, o quanto eu tô no flow, o quanto eu tô em paz, sabe? Então, independente do que você esteja fazendo, que pareça ser do mundo material. O importante é assim, porque esse reconhecimento realmente é uma coisa boa, mas que ao mesmo tempo. E esse raciocínio veio porque ontem eu escutei uma frase assim, muito legal, foi assim: a alma não está dentro do corpo. O corpo está dentro da alma. Aí virou a minha cabeça. Falei, peraí, o corpo está dentro da alma, não, a alma não está dentro do corpo. Então é muito maior, né? Isso aqui que a gente está vivendo é só é igual eu joguei uma pedrinha lá na água, fez aquele monte de ondulação. O corpo é uma daquelas. Essa experiência aqui é uma daquelas, né? Então, o corpo está dentro da alma, não é a alma que está dentro do corpo. E aí, quando a gente também lança esse olhar para uma coisa maior, a gente começa a se desprender dessas coisas menores do dia a dia, como o reconhecimento, que é maravilhoso, mas também é uma prisão enorme, né? Quando você tem um propósito grande, você se prepara para estar transformando tempos e espaços. Então, tem vários mestres, por exemplo, que na década de 60 começaram a ir para os Estados Unidos, levar a espiritualidade oriental para lá. Eles tiveram todo um preparo para não ficarem muito estranhos dentro do Ocidente. Investiram em roupas, investiram em saberes, em aprendizados sobre a religião, sobre a política, os governos, porque eles tinham que ir lá com um propósito, com a missão, mas eles não podiam fazer o que eles queriam na casa do outro, né? Então eles se prepararam para estar nos Estados Unidos, para entrar nos Estados Unidos, ou nas Américas, né? Então isso é sabedoria, mas também é humildade. Cara, eles são Estados Unidos e tem um monte de qualidade, eu tenho que aprender alguma coisa com eles. E depois que eu escutar bem, aprender bem, eu vou lá ensinar alguma coisa, se tiver espaço para ensinar alguma coisa, né? Então, para quem tem propósito, que nem eu aqui, eu odeio câmera até hoje, né? Mas eu tenho me preparado para a gente estar se apresentando cada vez mais, porque eu entendo o atual tempo e espaço para essa tecnologia, né? Por mim, eu preferia ficar no mato, né? Com um pouquinho de mosquito, né? Tal, sol, natureza, mas chega num momento que você está no mato meditando, você fala assim, tá, então vou sair um pouco daqui, vou levar um pouco dessa informação, né? Porque a alegria que a Dani comentou não é uma alegria do tipo que nem chupar picolé, comprar roupa nova, viajar. É uma alegria que a sua mente ela está encaixando novas peças, novas informações, novos saberes, que ao mesmo tempo está te engrandecendo e engrandecendo um coletivo. É um tipo de alegria que é um movimento que parece que está construindo dimensões, novos universos de realidades. É esse tipo de alegria que começa a fluir. E nesse movimento é quase que impossível você ficar se apegando às narrativas que foram criadas, injetadas e incorporadas sobre o que é prazer e alegria. Porque quando você entende que a alegria é um movimento cósmico de remodelagem dos tempos e espaços que a gente vem realizando como co-criador nessa realidade, você não tem muito como priorizar essas coisas que não vão fazer parte desse movimento, né? Você até come um docinho gostoso outro dia, mas você já faz uma outra interpretação. Esse doce me dá uma energia que vai me deixar um pouco melhor. Ela amplia sempre, porque dentro do movimento que você se coloca como co-criador, você está muito mais preocupado em sentir aquilo que te dá energia e vitalidade do que acumular uma situação que você sabe que aquilo que você acumula não vai te servir para nada amanhã ou à tarde,
Então, é essa alegria. Você se sente um co-criador de novas realidades. Né?